Senhor, misericórdia, graça e luz. Sim, Jesus, pois os que choram, meu Pai, ao pé da cruz, alcançará de Ti sempre, Jesus, misericórdia, graça, luz. Senhor, eu Te entrego, meu Pai, esse período de louvor, de adoração ao Teu nome, aonde, meu Pai, nós podemos declarar o nosso amor, a nossa gratidão, aonde nós podemos, meu Pai, Te exaltar, onde nós podemos Te buscar, meu Pai, declarar que nós Te amamos, que Te queremos, que Te adoramos. Sim, que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco através do Teu servo, pastor, que o Senhor venha usá-lo, meu Pai, como instrumento para nossas vidas, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, Te agradecemos e Te louvamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças Te damos pelo louvor entoado a Ti, para, meu Pai, que essas pessoas venham ser renovadas, transformadas, porque o louvor, meu Deus, ele tem o poder de não somente agradar ao Senhor, mas de entrar no interior de uma pessoa e lavar, renovar, transformar tudo aquilo, meu Pai, que está ruim dentro dela. Pai amado e querido, graças Te damos, porque sabemos que o Senhor está no meio de nós. Amém? Pega aí o lenço da família. Pega aí. Pega o lenço da família. Saiba que não importa a luta que você esteja passando, atravessando, o nosso Deus é poderoso para resolver todos os problemas, todas as suas lutas, desde que você creia. Amém? Se você crer, milagres vão acontecer na sua vida. Cante esta canção, porque não importa o problema, mas ele vai passar. Amém? Não desanime. Coloca o lenço no alto do teu coração. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Aleluia, meu Senhor, nós cremos. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você não conseguia falar, eu só ouvi os seus gemidos. Mas o Deus, cante com fé. Mas o Deus que me enviou, Ele sabe de tudo, meu amigo, minha amiga. Sabe da tua dor, do teu sofrimento, da sua tristeza, da tua angústia. E neste momento, Ele entra no teu interior, Ele entra no teu ser para fazer uma mudança, uma renovação, uma transformação. Então creia nisso, creia que o poder de Deus vai agir agora sobre a tua vida. Aleluia, meu Pai. Fortalece a sua obra, esta mulher, para que eles possam continuar perseverando a lutar pela sua família, meu Pai. Que eles não venham entregar a sua família, desistir da sua família e deixar a sua família como fraco. Aleluia. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar.
deixe. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução. a solução para tudo o que te acontecer. Você vai ter de volta Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pessoal, não se desespere, não desista. Continua lutando, continua crendo que Deus vai mover, Deus vai soprar lá na tua casa, na tua família, e o milagre vai acontecer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Aleluia. Vai chegar A solução solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta O que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, tenha fé. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe de tudo. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai. Ele me mandou falar que vai. Mudar seu rumo. Muda seu rumo. Se você crê nisso, receba. Aleluia. Ele está enviando um consolo para sua alma. Seja consolado pelo Espírito Santo. Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. e tenha Essa calma. luta vai passar, meu amigo. Esse problema vai passar, minha amiga. Eu sei que essa luta não Vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe. deixa a esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, tenha fé. Aleluia. Meu Pai, esta pessoa crê, meu Deus. Ela crê que essa luta vai passar. E é por isso que ela está aqui. É por isso que ela está buscando pela sua família. Porque nós temos visto, meu Deus, o quanto o mal tem agido nas famílias. O quanto o mal tem tocado nas famílias. O quanto o mal tem feito as famílias de refém. Nós temos visto, Senhor. Nós temos visto o quanto o mal tem tocado em casamentos para destruir. Pai, nesse lenço está o nome do familiar desta pessoa, por quem ela vem orando, meu Pai, por quem ela vem clamando, por quem ela vem pedindo ao Senhor para ter misericórdia sobre este familiar. Eu não sei, meu Pai, o problema deste familiar. Eu não sei o problema que essa pessoa está passando. Eu não sei se essa pessoa tem uma doença, se ela tem uma enfermidade, se ela é viciada no álcool, nas drogas, se ela está na prostituição, se ela está, meu Pai, vivendo uma vida pecaminosa. Eu não sei, meu Deus, se o familiar desta pessoa está atrás das grades, no leito de hospital,
ladrão, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, meu Pai, por qual razão ela vem derramando lágrimas, tanto no seu exterior, quando cai nos seus olhos, quanto no seu interior, quando a tristeza é profunda. E é por isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, toca, meu Pai, em cada nome, no João, na Joaquina, na Maria. Toca, meu Pai, toca em cada nome que se encontra neste lenço da família. Toca, meu Pai, em cada membro desta família e cura o doente, purifica, meu Pai, o enfermo, limpa, meu Pai, os leprosos. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, arranca este filho, esta filha do mundo do crime, do mundo das drogas, da perdição deste mundo. Arranca, meu Pai, este marido, esta mulher do álcool, das fantasias deste mundo. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, restaura o casamento, restaura a família. Faça, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, porque talvez essa pessoa já procurou ajuda em tudo quanto era especialista que indicaram para ela. Ela procurou, meu Pai, porque ela está cansado, mas ninguém, meu Pai, ninguém pode resolver o problema desta mulher, o problema deste homem. E ela e ele conta contigo, conta com o Senhor. E o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Então eu te peço e te entrego a família desta pessoa, cada nome deste lenço da família, eu entrego em tuas mãos. Faça, meu Pai, a tua obra, hoje, amanhã e para sempre. E com muita fé, pega o teu lenço na tua mão mais forte, aperta ele bem forte e diga com fé: meu Deus, a minha família eu entrego em tuas mãos. Amém? Que Deus trabalhe na tua família a partir de agora, e que haja uma transformação, um renovo na tua família. O filho viciado vai deixar o vício. O filho que está no mundo do tráfico, das drogas, vai deixar este mundo. Tenha certeza disso, meu irmão. Tenha certeza disso, minha irmã. Que o que está errado, o que está destruindo a tua família, Deus já está tocando e já está operando e já está tirando da tua casa. E o milagre vai acontecer. E você vai dar testemunho para a glória de Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Guarda o teu lenço. Não guarda o lenço. Isso, aplaude com fé. Vamos lá. Com fé. Essas palmas é para o nosso Senhor. Amém? Não é para o pastor, é para o nosso Senhor. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você trouxe a sua oferta e quer apresentar a Deus de todo o seu coração com alegria, amém? A Bíblia diz assim: cada um dê o que propôs no seu coração, não com pesar, não com tristeza, mas de todo o coração, porque Deus, Ele ama a quem dá com alegria. Repara uma coisa: muitos são os pastores, principalmente dessas igrejas modernas, que hoje não falam mais de dízimo,
e usa esse versículo para sustentar a questão da oferta, eles falam esse versículo, mas eles não falam o principal que está em cima. Você já leu o versículo acima? O versículo acima, antes de chegar neste versículo, ele diz assim: porque todo aquele que semeia pouco, pouco colhe, e o que semeia muito, aí você vê que faz toda a diferença. Amém? A palavra não pode ser dada pela metade, ela tem que ser dada por completa. Amém? Pastor, você está falando que só tem que dar muito? Não. Você tem que dar aquilo que você propôs no seu coração. Mas você tem que entender que tudo que você planta, você colhe. Amém? Levante para o céu a sua oferta. No final deste culto, eu gostaria de falar com a irmã Aparecida e com a irmã Ariane, tá bom? Tem uma palavrinha com vocês. Feche os olhos. Coloca essa oferta no seu coração. Pode vir, pode vir. Cante esta canção. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será. Nesta fé, sai do seu lugar, aplique sua oferta de coração, seu dízimo, sua doação. Nesta fé, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, a vida deste ofertante, desse dizimista, dessa pessoa que contribui com a sua doação, desta pessoa, meu Pai, que nas redes sociais nos acompanha e tem, meu Pai, nos ajudado, tem sido coluna nesta obra. Ó, meu Deus, que o Senhor venha dirigir as bênçãos sobre a vida desta pessoa, que o Senhor, meu Pai, venha abrir portas, que o Senhor, meu Deus, venha fazer milagres acontecer nos negócios desta pessoa, na empresa, no comércio, na indústria. Meu Pai, aquilo que essa pessoa tem, que faz com que ela venha, meu Pai, ter o sustento da sua família, que o Senhor venha abençoar, para que essa pessoa possa abençoar a tua casa e a tua obra possa ir avante para ganhar almas para o teu reino. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, prospera os teus filhos e não deixe nada lhe faltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas palmas é para o nosso Senhor. Amém? Não é para o pastor, é para o nosso Senhor. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, meu amado, e abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 18, versículo 1 em diante. Lucas 18, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem ainda está procurando ou precisa de ajuda, é só levantar a mão, tá bom? Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. É 18, pastor?
18, versículo 1 em diante. Fecha os teus olhos. Pai amado e querido, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir os nossos olhos, nos orientar, para que nós não venhamos deixar a nossa fé desfalecer, como muitos já estão deixando, meu Pai, como muitos já estão se afastando, porque o mundo está cada vez mais perverso, lutando contra a palavra do Senhor e enganando os salvos do Senhor. Então, meu Pai, abra os nossos olhos, os nossos entendimentos, em nome de Jesus. Amém? Olha para o pastor. Eu tenho dito para vocês que daqui para diante o mundo lá fora vai fazer de tudo para desfalecer a sua fé. O que é isso, pastor? Para fazer você desistir, desanimar, parar. E para isso, o mal, o diabo, ele precisa de pessoas, o que eu chamo de agentes de Satanás. Está dando para entender? Por que, pastor? Agente de Satanás. Grupo de pessoas que se desviaram, se apartaram da fé, por vários motivos. E essas pessoas resolveram condenar a palavra de Deus. Pessoas que estudaram, se colocaram como doutores. Pessoas que, de alguma forma, têm notariedade, é bem visível no meio à internet, que tem milhões de seguidores. E a cada palavra, mensagem, frases gravadas, tem uma missão. Compartilhe. Envie para os salvos. Repara isso. Eles não enviam para quem está perdido. Eles não enviam para quem está na Cracolândia. Eles não enviam para quem está nos guetos, nos becos, nas bocas de fumo. Eles não enviam as mensagens contrárias à palavra de Deus para as pessoas que precisam de ajuda e de salvação. Não. As mensagens só chegam para você, que Deus resgatou todo mundo lá fora e trouxe para a presença dele. Então você tem que ter cuidado, porque as pessoas, elas estão esperando o Apocalipse. Elas estão vivendo aquela verdadeira, aquela velha frase que as pessoas dizem assim: vai chegar um dia que Jesus vai voltar e você vai ter que escolher se você vai ficar com Jesus ou se você vai ficar com o inferno, com o anticristo e etc. Está todo mundo lá pensando lá no fim dos tempos. Mas deixa eu abrir os teus olhos, deixa eu tirar o engano dos seus olhos. Você não vai durar até o fim dos tempos. Você não vai viver até o fim dos tempos. Para lá no Apocalipse você decidir se você vai querer seguir a Deus ou se você vai querer seguir o anticristo. Não. Lá serão outras gerações. Não vai ser a minha, não vai ser a do seu Dantas, não vai ser a da minha mãe, que já está chegando aos 80.
ser outras. Talvez a do rapazinho aqui, talvez a do Moisés, mas não a nossa. E enquanto não chega o tal Apocalipse, o diabo está usando os seus agentes para desfalecer, para distrair você, para abalar a sua fé, com os enganos e com os tropeços e com os falsos pastores e com os mercenários da fé. O diabo está fazendo a parte dele. Porque se você morreu hoje sem Deus, se você morreu hoje sem Jesus, lá no julgamento, você vai ser condenado. Por isso que ele está trabalhando agora, mais forte, de forma que nunca se trabalhou. Nunca. Todo dia você vai ver na internet problemas envolvendo igrejas, envolvendo pastores. E você vai ver os agentes de Satanás pegarem isso e colocar como um todo, como se todo mundo fosse igual àqueles que são perdidos, que andam perdidos. Entenda isso. É mais ou menos você pensar, outro dia passou na televisão uma matéria, e nessa matéria mostrava que 15, se eu não me engano, salvo engano, 15 policiais foram presos fazendo coisa errada. Mas aí não é porque foi preso esses 15 policiais que estavam fazendo coisa errada, que significa que toda a corporação são pessoas erradas. A igreja do Senhor é a mesma coisa. Os pastores é a mesma coisa. Não significa porque tem pastor errando, fazendo coisas erradas lá fora, que todos são iguais. Mas os agentes do diabo estão colocando na cabeça das pessoas que todos são iguais. Cuidado. É você saber que você, o médico que você tanto ia há tantos anos, fez algo errado, igual aquele senhor já de idade, que foi preso, médico considerado, famoso, porque estava fazendo coisa errada com as mulheres, enquanto as mulheres estavam adormecidas. Aí por causa desse homem que, não vamos falar muita coisa para não ficar estranho, mas por causa desse hipócrita, desse homem que pegou a profissão dele para fazer coisa errada, que você vai dizer que todos os médicos são iguais. Não são. Existe gente muito sincera, muito verdadeira em muitas profissões e em muitos lugares. Você não pode pegar por causa de 1, 2 ou 3, condenar uma multidão. Não. Mas os agentes do diabo estão fazendo isso. Então cuidado. Porque isso só tem um objetivo: abalar a sua fé. Que uma vez abalada, você vai fazer como muitos estão fazendo. Eu parei de ir para a igreja. Eu estou desigrejado. Ah não, eu ia para a igreja, mas aí agora diante de tanto escândalo eu parei. O que o diabo quer é isso. O que o diabo quer é que você pare. O que o diabo quer é que você olhe para os problemas dos outros e perca a sua fé. E o próprio Jesus te orientou sobre isso. Ele disse: haverá dias em que os falsos profetas, doutores e mestres, vão enganar até mesmo os fiéis. Ele disse que se nós não permanecermos firmes, fiel na fé, nós vamos se apartar da fé. Nós vamos deixar a palavra para seguir a homens, a doutrina de homens. E estão fazendo isso. Pessoas que pararam de ouvir a palavra, de congregar, para seguir a homens e redes sociais. Porque eles têm o que ela quer. E o que ela quer?
viver a vida dela sem nenhum controle, sem nenhum impedimento. Você está entendendo? Então cuidado, pessoal, cuidado. Vamos ler, vamos ler. Diz assim, a parábola do juiz iníquo, que significa alguém perverso, alguém que não tem temor, alguém que não está nem aí para o que faz, já não tem mais vergonha do que faz. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca o quê? Esmorecer. Então veja, o Senhor Jesus, ele já orientou no começo da parábola que nós não devemos deixar de orar sempre para não esmorecer. É o Senhor Jesus que está falando. É o Senhor Jesus que está dizendo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Olha só, não tinha temor a Deus, nem respeitava homem algum. Ele se sentiu tal, poderoso. Ele não respeitava ninguém. E a gente, nesse podcast da vida que eu falo, que é assim, não tem temor a Deus, perderam o temor a Deus, porque há muitos deles que um dia estiveram aqui num lugar como eu, perderam o temor e não respeitam ninguém, não respeitam a religião de ninguém. Ao contrário, chamam vocês de bocó, de tapados, e por aí vai. Às vezes cada nome que eu falo, poxa, como é que a pessoa consegue parar de frente com um cara desse que está ouvindo um cara falar isso? E às vezes é crente que vai lá seguir, que vai lá ouvir, e o cara chama de tudo quanto é nome. Então ele está dizendo que essa pessoa não respeitava ninguém, não temia Deus. E diz assim, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Olha para o pastor. Havia uma mulher que tinha uma causa nessa justiça, que esse juiz tinha ali a ordenança. E esse juiz pegava a causa dessa mulher, olhava e não julgava. Olhava e não julgava. E a Bíblia diz que essa mulher vivia procurando ele, para que ele pudesse julgar a causa dela. Tudo que ela queria era que a causa dela fosse julgada. Que fosse para o bem ou que fosse para o mal, que fosse para ganho ou para perca, mas ela queria que a causa dela fosse julgada. E o juiz, balançava os ombros, estou nem aí. E ela continuou perseverando. Quando a Bíblia fala que ela continuou perseverando, eu fico tentando imaginar essa mulher na porta do juiz, quase todos os dias, dizendo para ele, Senhor juiz, julga minha causa, por favor, julga minha causa. De tanto ela perseverar, de tanto ela pedir, diz assim, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, ou seja, está enchendo a minha paciência, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz. Ele está dizendo assim, olha só,
atenção no que diz esse juiz. Esse juiz disse que esta mulher é perseverante, que esta mulher, ela está importunando ele, está incomodando ele. E por que ela está incomodando ele? Ele vai julgar a causa dela. Não é por causa de Deus, não é por causa do Senhor Jesus, não é por causa... Aliás, até aprendemos isso no passado, quando nós fazíamos leitura errada das Escrituras. Não foi por causa de Deus, porque ele não temia Deus, mas foi por causa da persistência dela. Então ele resolve julgar a causa dela. E o Senhor disse: considerai-o, que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em atendê-lo, digo-vos, pois, que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A sua causa é o seu problema. A sua causa é o problema na sua família, é o problema na sua saúde, é o problema onde você tem ali, em alguma área da sua vida. É a sua causa. E aí você clama a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, liberta minha mãe, liberta meu pai. E demora Deus responder. Está demorando. Ele não respondeu ainda, talvez. E aí, por conta disso, você vai abandonar a sua fé? Deus está chamando você para persistir, para continuar perseverando, para continuar lutando. Deus está chamando você para continuar firme, porque o reino do céu vai além da sua causa, do seu problema, vai além do seu problema de saúde, vai além do problema da sua família, vai além do problema do casamento, do problema financeiro. O reino do céu é algo muito mais precioso, e para você tê-lo, a tua fé não pode esmorecer. Você não pode parar de orar, porque quando você para de orar, você desconecta de Deus. Não tem como uma pessoa falar assim: não, eu estou conectado com Deus, eu estou vivendo uma vida com Deus, se ela não é uma pessoa de oração, se ela não é uma pessoa que congrega, se ela não é uma pessoa que lê a palavra, se ela não é uma pessoa que se envolve com as coisas de Deus. Não tem como você ter uma enfermidade e querer que um médico te olhe, te examine, se você não for lá, se você não for no hospital. Não tem como. A mesma coisa é Deus. Não tem como você dizer: eu sou servo de Deus, se você não serve a Ele. Está dando para você entender? Então Deus te chama a sua atenção. Olha, não foque no problema, não foque, mas foque em perseverar em oração, para a sua fé não esmorecer e nem ser invadida por aqueles que hoje estão lutando para tirá-la de você. Por isso que o Senhor Jesus disse: conserves o que tem. O que você tem? A fé, para que ninguém tome a sua coroa. Conserve a tua fé, mantenha a tua fé intacta. Bloqueia a tua fé, Senhor, bloqueia a minha fé, para que ninguém lá fora venha entrar no meu pensamento e mudar aquilo que o Senhor, não é o pastor Josimar, que o Senhor colocou dentro de mim. Porque eu não tenho poder, pessoal, nenhum, para colocar uma fé dentro de você. Quem coloca é Ele, quem colocou foi Ele. E justamente porque Ele botou esse algo precioso dentro de vocês, que é a fé, que o mal tenta tirar. Porque Ele sabe que sem fé é impossível você agradar a Deus. Está dando para você entender? Sem fé é impossível você agradar a Deus.
E o que as pessoas estão fazendo lá fora? O que esses podcasts da vida estão fazendo lá fora? Tentando abalar a sua fé. Presta bem atenção para a gente finalizar. Eu não vou me estender muito. Presta bem atenção. O Senhor Jesus disse para os discípulos que haveria tempo em que muitos escândalos haviam de acontecer. Muitos escândalos. Mas ele disse: ai daquele por onde vier o escândalo. O ai é um sinônimo de quem sente dor. Então Jesus já está dizendo que aquele que escandaliza a obra dele vai sentir dor. Entenda isso. Aquele que faz escândalo com a palavra dele, com a obra dele, vai sofrer. E é para estes que negligenciam, é para estes que são mercenários da palavra de Deus, é para esses que não têm temor a Deus, que ele diz: e naquele dia, diante de mim, vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, eu fiz milagre, eu expulsei demônios. Porque esses que estão lutando hoje contra a palavra de Deus, que estão distorcendo a palavra de Deus para afastar as pessoas, eles já estiveram na casa de Deus, já foram usados por Deus, mas se afastaram, se apartaram. E é para esses que o Senhor diz: apartai de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ninguém fala isso para vocês. Fala dizendo que é para você, mas não fala isso dizendo que é para ele o responsável pelas ovelhas de Cristo. Então não fique preocupado quando você vê: pastor fulano traiu a esposa. Lembra dessa frase: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Quando você ouvir: o pastor ciclano estava envolvido igual deu essa semana, pastores envolvidos lá, tirando dinheiro do aposentado, igrejas, aí isso cai como uma luva na mão daqueles que gostam de denegrir a palavra de Deus. Mas não se preocupe com eles, porque está escrito: haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra, que era uma cidade perversa, do que para este. Então não se preocupe com eles, não perca a sua fé por causa deles. Não olhe para trás, não volta para a vida da onde o próprio Deus já te tirou. Cada um de vocês sabe da onde Deus te tirou. Cada um de vocês sabe quem vocês eram antes de chegar aqui. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez em mim. Para olhar para trás e voltar para a vida velha, jamais. Então tenha muito cuidado. Muito cuidado. Porque aqueles que erraram com Deus, aqueles que ainda erram com Deus, aqueles que errarão no futuro com Deus, vai ter o mesmo final que teve Lúcifer quando se rebelou contra Deus. Vai ter o mesmo final. Principalmente porque eles conhecem a palavra de Deus, não são inocentes, sabem o que estão fazendo, sabem da responsabilidade que foi dada. Então quando chegar esses videozinhos para vocês: olha aí o pastor fulano o que fez, a pastora fulana o que fez, feche o ouvido.
para dentro de você e fala assim: o que importa é o que eu estou fazendo para o meu Deus. O resto, cada um cuida da sua vida. Deu para entender? Cada um cuida da sua vida. A dona Maria, né? A dona Maria, por mais que ela ame a sua irmã, ela não vai poder salvar a irmã dela se a irmã dela estiver andando errado com Deus e ela andando certo. Ela não vai. Eu jamais vou poder salvar a minha mãe e a minha mãe me salvar se eu estiver andando errado e ela estiver andando certo. A salvação é individual, você tem que entender isso. Então não fica perdendo a tua fé, a tua esperança por causa de pessoas que estão perdidas, que não querem fazer aliança com Deus, não querem se reconciliar com Deus. Amém? Não fique. Amém? Abre o teu olho. O Senhor Jesus deixou tudo isso aqui escrito. Se você pegar do livro de Marcos até o livro de Atos, você vai ver. Está tudo escrito. Tudo que acontece hoje no nosso meio está escrito. E por que o Senhor Jesus deixou escrito? Para que a gente não olhasse e viesse desfalecer da nossa fé. Amém? Só para pontuar, pega qualquer podcast desse que eu estou falando e vê lá se eles falam mal da religião de matrizes africanas. Vê lá se eles falam mal das religiões budistas. Vê lá se eles falam mal das religiões indígenas, das religiões indianas. Vê se eles falam mal do espiritismo. Vai lá. Eu desafio você a olhar. Você que me ouve aqui agora também no YouTube, eu desafio você a olhar. Se algum desses canais que eles dizem que é canais de denúncia, se fala mal de alguma outra religião, a não ser de Deus. Por que será, hein? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Por que nos tempos para cá, em que nós estamos vendo muitos sinais acontecer para a volta de Cristo, por que será que todo mundo agora se uniu, se juntou para falar mal desta palavra? Para dizer até que essa palavra é falsa, não é verdadeira. Para dizer até que essa palavra foi inventada. Por quê? Por que esse interesse? Por que não pelas outras? Já parou para pensar nisso? Por que não falam mal das outras? Outro dia eu falei para vocês, tinha uma criança no altar cantando louvor. Aí foram lá, pegaram a imagem lá daquela criança, aí levaram para os podcasts da vida, que são um tal canal de denúncia que eles falam, e aí começaram a falar que o conselho tutelar tinha que falar, chamar a atenção dos pais em ver a criança tirando a essência da criança, fazendo lavagem cerebral na criança. Por que será que eles estão tão preocupados assim? Por que será que eles não estão preocupados com aquelas crianças que estão dançando essas músicas perversas, que descem no chão, que vira de cabeça para baixo? Por que não se preocupa com elas? Por que estão preocupados com as crianças que estão no altar, falando a palavra de Deus, cantando louvor? Por que será, hein? Vocês já pararam para pensar? Outro dia uma mãe postou no YouTube dela a foto de um filho, acho que deveria ter 5 anos, 4, 5, 6 anos, recebendo uma entidade na religião de matriz africana. E ele rodava e tal, representando ali a entidade que tinha incorporado uma criança. Por que será que eles não pegaram esse vídeo, cortaram, levaram para o podcast dele e falaram: olha só isso aqui? Por que não? Por que só a igreja? Porque a igreja, pessoal, é o único lugar que vai te levar à salvação. Porque é o único lugar que vai pregar a palavra de Deus para você. As verdadeiras. E tem muitas igrejas verdadeiras por aí.
Principalmente essas que estão lá no pé do morro, essas que estão lá na ponta do morro, essas que estão lá dentro da favela, aonde o pastor não tem condição nem de pagar a energia. Um mês ele paga, no outro corta, um mês ele paga, e ele está lutando para levar as pessoas à salvação. Então entende isso. Tem muitas igrejas ensinando o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra de Deus. Amém? Quando você encontrar com alguém e falar, não, eu saí da igreja porque não sei o que, você fala, poxa, por que você não procura outra? Ah, é tudo igual. Não, não é tudo igual. A padaria do vizinho ali é igual a do vizinho lá? Não, não é então. Não é. Não é tudo igual. Amém? Começa a lutar pelo reino de Deus. Começa a ajudar essas pessoas que estão sendo induzidas, ensinadas contra o evangelho, para que elas não se percam. Amém? Você pode fazer esse papel. Você conhece pessoas, eu creio que vocês conhecem pessoas que você viu ela certinha na igreja, fazendo tudo direitinho, e de repente, por causa de um escândalo ou alguma coisa, ela saiu da igreja e hoje está perdida no mundo. Fala para ela, olha, tem uma igreja ali, eu tenho uma igreja lá, tinha outra ali. Aqui mesmo, perto de nós aqui, você vê, tem a nossa igreja aqui. Se eu der um chute aqui e abrir um buraco nessa parede, eu já caio na igreja do irmão lá do outro lado. Sim ou não? Tem outra aqui do lado, vizinho. Eu lembro que quando eles começaram a fazer ali para botar a igreja, a comunidade inteira vinha aqui no portão me perturbar. Nossa, pastor, esse pessoal são cara de pau, né? Porque vamos botar a igreja do lado da igreja do Senhor. Eu falei, primeiramente, que a igreja não é minha, é a igreja de Cristo. E é melhor ter uma igreja do nosso lado pregando a palavra de Deus do que ter um bar enchendo a vida da pessoa de cachaça para fazer com que ela bate na família, perde a família. É melhor ter uma igreja do nosso lado do que ter um local de prostituição. Amém? Me via com o pessoal na porta aqui, não podia me ver aqui na frente varrendo, fazendo alguma coisa. Nossa, pastor, tanto lugar para a pessoa botar a igreja, de botar no seu lado, falei, graças a Deus. E quando eles chegaram aqui, a gente recebeu de braços abertos, com carinho. É um grande amigo, um grande pastor, um grande amigo. Fizeram uma grande amizade. Você está entendendo? Então, nós não podemos lutar, brigar contra nós. Porque nem o inferno, nem o inferno tem um reino dividido. Jesus falou isso. Eles são unidos. E nós aqui ficamos aí brigando com A, com B, com C. Vigia. O diabo tem um interesse nisso.